Contrário facilita, hein? E aí, pessoal, beleza? A live não é minha, não. Fala você. Fala. Vou começar. Sejam todos bem-vindos A mais uma live. ao vivo e diária. Diária não. Não é diária mesmo. Não é mesmo. Mas é semanal, já tá virando semanal. Semanal, já. Exatamente. E aí, senhores? Pessoal entrando aí. Eu trouxe um amigo. E a... Tem áudio? Beleza. Vocês estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Avisa aí se tá todo mundo ouvindo bem. Cadê a Paula? Não entrou? Chama ela? Por favor. Vai direto, chama ela de novo. Me aceita? Ué, te aceitei, pô. Aí, pronto. Convida pra ela. Agora é só a Paula responder. Estamos esperando aqui. Deixa eu falar sobre o que, né? Aparece. Agora sim. Agora sim. Gente, Oi, Paula. eu tô quase desmaiada aqui. Deixa eu te apresentar, eu trouxe um amigo aqui. Puta merda! Aqui, meu amigo Ítalo. Não Daqui tô a Paula. acreditando. Não, pior, vocês não vão acreditar, travou minha tela. A gente tá vendo. Chama de novo aí. Chama aí. E aí, pessoal, beleza? Vai entretendo aí. Então, vocês conhecem a piada do... Ela vai entrar e vai sair já. Tá bom. Beleza. Muito bom. O que é? Sou fonoaudiólogo, posso fumar na minha live também? Não sei. Ó, ô Fono, tu sabe que quando a gente fuma fica com a voz maneirona, ela fica mais grave. Fica mais grave. Mas não tô recomendando ninguém fumar, não. Isso Não, questão da... não. Na tua live tu pode recomendar essas paradas. Aí não, aí é a live séria, claro. Aqui é a live séria, exatamente. Uhum. Gente, Pronto. eu não tô acreditando! Ítalo! E aí, Paulo? Tô tremendo! Ah, cara, tô muito feliz! Que demais! Que honra! Alegria toda minha de estar aqui com vocês dois, pô. Tô de penetra aqui na live de vocês, pô. Nossa senhora, puxa a cadeira aí, fica à vontade. Abre um vinhozinho. Não, tem vinho aqui, não. Aqui a gente é sério, Paulo. A gente é sério. Não tem vinho, não. Um consultório e tal, pô. Tem uma reputação. Desculpa aí. E a gente tá no consultório da... Eu tô Estamos passada, fumando no consultório. A galera, a Paula tá passada. Eu tô mesmo, assumo. Paula, vamos seguir o tema, Paulo. O nego veio aqui... Não, agora você me ferrou. Vai falando aí que eu tô meio passada. Paulo, fala, pessoal, onde é que tu atende aí, Paulo? Onde que eu atendo? Uhum. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Calor. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Do Sul, Dario, do Sul. Mato Grosso, Cuiabá. O Ítalo foi para Cuiabá. Fui pra Cuiabá, fui muito bem recebido em Cuiabá. Calor, né? Não, mas nem tava tão quente quando eu fui lá, não. Sério, é verdade, o pessoal exagera. E aí, eu não como peixe, né, Paulo? Não gosto de peixe. Não ligo pra peixe, não é meu prato preferido. Cheguei em Cuiabá, o que me fizeram? Me levaram para um rodízio de peixe. Aí eu falei, é claro que eu vou comer peixe, né? Porque, pô, estão me levando pra cá com todo o amor do mundo, é claro que eu vou sentar aqui e vou agradecer, não vou fazer de jeito nenhum. Aí sentei lá no rodízio de peixe, me serviram primeiro, falei, rapaz, mas isso aqui é diferente. Aí comi o segundo peixe, falei, puta, agora eu entendi porque eu não gosto de peixe, porque eu nunca tinha comido peixe na vida. Gostou? Lá o pessoal, porra, muito. Sério? No Leles deve ter sido. Foi no Lelis, é isso aí mesmo. Foi lá no Lelis. Marcou ali agora. É isso aí mesmo. Muito bom, muito bom. Ô, gente, vem pra Campo Grande, vocês. O sonho é rodar todo o Centro-Oeste, que é onde está o coração do Brasil. A verdadeira cultura do Brasil hoje está aí. Essa pessoa aqui de periferia, né? São Paulo, Rio de Janeiro, é tudo caipira. Vocês que são o centro do Brasil mesmo. Eu tenho um carinho enorme pelo pessoal de Goiânia. Goiás tem muita gente lá, eu adoro o pessoal de Goiânia. Não, sério, vem pra cá, eu vou organizar. Então, organiza, a gente vai. Beleza.
Deixa comigo. Mas, Paulinha, vai, segue aí. Vamos lá, vamos seguir, vamos trabalhar, Paula, vamos trabalhar. Exatamente. Vamos trabalhar. Primeiro eu queria me redimir, cara. Não, sério, só falar mais uma vez, muito obrigada, tô amando, feliz a vida. Tem uma amiga minha aqui que deve estar desmaiando, porque ela morre de vontade de falar com você, agradecer tudo que você fez de bom por ela. Leica, se manifesta aí. Aí ela, Enfim, um dia eu te contarei. Mas eu queria até me redimir que eu falei nos meus stories que a gente ia falar um pouco sobre as qualidades e os defeitos de cada um. Acho que não é bem essa a palavra, né? São os pontos que precisam ser valorizados ou trabalhados de cada tipo de temperamento. Acho que eu usei a palavra errada, mas é isso. Aí na live que o Dario me abandonou, Ítalo, porque teve essa, ele me abandonou numa live... Eu bolei só as perguntas sem as respostas e aí não rolou, eu fiquei aqui, mas tá bom. Mas eu tentei. Não, tentou. Eu sei. Tentei. A gente até fez uma live, eu tava dirigindo, peraí. Eu tava dirigindo, a gente conversou ainda por 5 minutos, pô. Não, é verdade. Mas deu ruim para várias pessoas aquele dia, não foi só pra gente. Né? E aí eu dei uma resumida, né, do que é temperamento, caráter, personalidade, mas queria que você retomasse, Dario, resumidamente o conceito de cada um, só para a galera entender o que a gente está falando. Gente, eu não tô acreditando até agora. Então, olha só, como metade das coisas que eu falei, eu aprendi com esse meu amigo que se encontra aqui, eu acho que eu vou dar umas deixas para ver se ele solta alguma coisa aqui. O que você acha? Ver se ele sabe alguma coisa do assunto. Né? Eu vou dar uma testada, é isso mesmo. Vou dar uma testada nele. Não, então, o que a gente estava falando ontem? Essa chave que eu acabei de falar, da realidade ser esse encontro da circunstância com a pergunta, a demanda, né? E agora, né? O que fazer? Né? A gente começou a falar um pouco dessa realidade e que a psique humana é quem articula a realidade com nós, né? Quer dizer, a pessoa articula essa realidade através da psique. Esse processo que a gente chama de personalidade, como se a personalidade fosse um processo articulador. Tem sentido isso? Não, claro que tem. Essa pergunta, Paula, que você fez e que o Dario estava aqui falando, que a gente estava começando a falar agora, é uma pergunta central para entender toda a psicologia e todo o funcionamento humano mesmo, porque essa é uma das grandes chaves da psicologia. Se a gente for olhar, né, os tratados de psicologia contemporânea, a gente for olhar, por exemplo, o Dr. Freud, como é que ele entende a dinâmica do aparelho psíquico. A gente vai olhar o Dr. Jung, como ele entende o aparelho psíquico, o próprio Adler, Rudolf Adlers, enfim, os sujeitos que marcaram de algum modo a psicologia contemporânea, a gente vai notar na obra deles esses conceitos faltantes. A gente nota que tem uma grande, né? A gente nota que tem uma grande dificuldade de explicar. Eles não explicam, eles partem de pressupostos como se todo mundo já soubesse de que diabos é o caráter, de que diabos é a personalidade, né? E por aí vai. E essa é uma coisa que, se a gente não investiga e não explica, toda a psicologia vai parar num abismo. A gente vai ficar falando sobre temas, a gente vai ficar abordando gente, no final das contas, sem saber exatamente o que a gente está pegando. E aí foi como o Dario falou. A personalidade, ela se difere maximamente da psique e do caráter mesmo, né, como a gente entende o caráter, porque a personalidade, ela é um elemento histórico. O que significa isso? A personalidade ser um elemento histórico da nossa pessoa. Ao passo que a gente tem alguns dados minerais da nossa pessoa, por exemplo, os temperamentos, que eu acho que era o assunto da live de hoje, não tenho certeza, né? Mas o temperamento, ele é um elemento mineral. O que significa o elemento mineral? Aí, ó, muito bom, Paula. Fez todo o resumo, muito bom. Ai, que menina é muito legal. Menina é outra coisa, né? Anotações do seu curso. Legal. Legal, Paula, legal. Diga. Tem elementos minerais na nossa pessoa. Que elementos minerais são esses? Por exemplo, o temperamento humano é um elemento mineral. O que significa elemento mineral? É só a gente olhar para a natureza mesmo. Qual que é a característica dos minérios? Qual que é a característica dos minerais? Qual que é a característica de um quartzo, de uma ametista, de uma esmeralda, de uma pedra bruta, né, de uma brita, de obra? A característica desses elementos é que eles não mudam.
por assim dizer, eles não têm vida, eles não crescem, eles não mudam historicamente, por assim dizer. Existem elementos assim na gente também, o temperamento é um deles. Então, vamos supor que a Paula seja, sei lá, melancólica. Os melancólicos, eles têm uma característica específica, né? O temperamento dá para você uma marca específica, é uma característica específica. Então, você vai ser melancólica desde o diazinho que você foi concebida, né? Na barriguinha da sua mãe, até o dia da sua morte. E provavelmente no arco da história, para a transcendência, você vai continuar com esse elemento em você, que é o elemento de como você recebe o mundo e de como você devolve essas impressões do mundo. Isso o temperamento é um tipo de filtro. Então, o melancólico... Oi, Ítalo, desde o dia que foi concebida? Desde o dia que foi concebida, você já tem um elemento mineral ali. E esse elemento mineral ele se manifesta, por exemplo, o temperamento é um elemento muito marcado. O elemento mineral é um elemento muito marcado. Então, por exemplo, só para a gente dar um exemplo, né, para o pessoal. O temperamento melancólico, o que é? O temperamento melancólico ele tem uma associação com o elemento mineral terra. Qual que é a característica da terra? A terra repousa e fica marcada por um tempo. Então, imagina que você tem ali um vaso com terra dentro. Você enfia sua mão nesse vaso e tira, né, nessa terra e tira, fica marcado. O que acontece? Fica marcado. E a terra ela não reage, ela não escapa, ela não, sei lá, ela não foge, ela fica ali e recebe. Uhum. O elemento, por exemplo, imagine um outro elemento, o elemento ar, que se identifica, a gente diz que é o temperamento sanguíneo. O ar também é um elemento mineral, ele não tem vida, mas tem um tipo de movimento. Então, vamos pegar o exemplo de um sanguíneo e um melancólico. Vamos supor que, né, eu sou sanguíneo e o Dario é melancólico. Imagina que a gente chega... São dois fleumáticos. Somos dois fleumáticos. Mas supondo que, né... imagina que a gente vai, né, vai à tua terra, vai ao Mato Grosso e você recebe a gente numa festinha do Sul. Você, né, organiza uma festinha pra gente com seus familiares, com seus amigos, né? E ambos chegamos nesse ambiente. Tá? Chegamos lá. Você é melancólico. Eu sou sanguíneo, vamos supor. O natural é que, ao chegar nesse ambiente desconhecido, o melancólico consiga ficar repousado. Ele não vai ter uma necessidade de interagir, ele não tem uma necessidade de falar, ele não tem uma necessidade de aparecer, de se mostrar. Ao passo que o sanguíneo, porque a característica do ar qual é? A característica do ar é expandir e envolver. O sanguíneo chega num ambiente desse e, naturalmente, ele sente uma tendência a comunicar, a falar. Isso são características minerais da pessoa. As pessoas são assim. E é claro que elas podem ser educadas ou deseducadas aí. E aí que você falou na tua live, né? No Story, que tem pontos negativos e positivos. Aí você falou bem agora. Não é bem que seja positivo e negativo. São qualidades dos temperamentos. Isso é mineral, isso não muda. Essa pulsão, essa tensão, essa expressão ou recepção, ela vai continuar ao longo da vida da pessoa e vai ser assim. Isso é o temperamento, é uma característica mineral. A personalidade não é isso. A personalidade é a história da tua vida pessoalíssima. Então, olha só. A Paula fez medicina, fez a residência, fez especialização, sei lá, né, em psiquiatria. Veja, você teve, desde que você nasceu, num ambiente, no mundo, e esse mundo ele foi entrando mesmo em você. É o que o Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, falou pra gente. Olha, eu sou eu e minhas circunstâncias. Aí que tá a outra que o Dario colocou aqui, o outro elemento dessa equação. Vamos entendendo, depois eu vou criar uma figura que vai todo mundo entender perfeitamente isso. Quem coloca para dentro da gente esse mundo e articula o mundo na nossa pessoa é exatamente a psique humana. Qual que é a função da psique humana? É articular o mundo conosco. Daí vem as psicopatologias. O que é um deprimido? O que é um esquizofrênico? O que é um sujeito que está maniforme? Ele tem uma dificuldade de articular o mundo com ele mesmo em vistas da formação de uma personalidade. Isso é psicopatologia, ou seja, é a patologia, é a lesão, é a doença dessa ferramenta humana que articula o mundo de modo organizado, né? E a personalidade é o resultado dessa articulação. Portanto, foi o que você falou, a personalidade ela é mesmo um elemento histórico, um elemento, por assim dizer, vegetal ou animal. Ele cresce, ele vai crescendo. Então, por isso que a gente pode falar que uma pessoa tem pouca personalidade ou muita personalidade.
Uma pessoa com pouca personalidade é uma pessoa que está desatenta, ou então que ela não está comprometida, ela não está nesse mundo, pegando toda a atenção desse mundo, pegando todos os elementos desse mundo e colocando dentro de si. Reintegrando, eu digo assim, absorvendo a circunstância, dando uma resposta, né? Exatamente. Então, a personalidade, ela se difere, né, do caráter. O caráter também é um elemento mineral. Por quê? Porque a personalidade, ela se desenvolve. E isso é exatamente toda a luta humana. A luta humana mesmo, nesse mundo, é amadurecer a personalidade. O Goethe, né, o grande escritor alemão, ele falava, olha, a maior força do mundo é uma personalidade humana. É uma personalidade humana. O pessoal falou que você está mal educado fumando, então deixa eu fumar também, que são dois mal educados agora. Florzinha comentando coisas ruins aí. Eu não acredito que estão reclamando disso. Fuma aqui assim. Ó, pra queridinha que falou que a gente é mal educado, ó. Aí, ó, pra você. No seu rostinho, Florzinha. Moça, eu te trato com carinho, mas na live que o Ítalo tá, você não pode esperar diferente, não. A live é nossa. A live é dele, então, né? Não, a live é de vocês, eu tô aqui de penetra. Tá de penetra. Olha o Henrique Cal aí, o sujeito o criador de todo esse problema aí foi o Henrique. O Henrique que me apresentou todas essas coisas aí foi o Henrique Cal que tá aqui na live com a gente. Então a personalidade humana, ela é o grande desejo de uma biografia, a gente construir uma personalidade, né? O Dr. Viktor Frankl, o grande psiquiatra austríaco, ele fala uma coisa assim, Paula, num texto secundário, quase que sem dar atenção nenhuma, ele fala uma coisa pra gente que é o seguinte: a única coisa que trata um paciente no processo terapêutico é a personalidade do terapeuta. Um terapeuta sem personalidade, ainda que tenha muitas ferramentas, ainda que tenha muito conhecimento, ele vai, no limite, no final das contas, ele vai ter uma atuação deficitária. Por quê? Porque é justamente o contato de um ser humano com outro ser humano, o contato de alguém que tem personalidade, alguém que tem menos personalidade, é o que nos desenvolve, o que nos puxa, o que nos dá esperança, o que faz com que a gente possa entender o seguinte: olha, é possível estar nesse mundo de modo pleno, é possível estar nesse mundo enchendo os pulmões, colocando para dentro as coisas e, de fato, criando uma biografia que faça sentido aqui. Então, fala. Não, perdão. Aquela frase, acho que é atribuída a Jung, que domine todas as teorias, tanto, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, se coloca, assim, tem relação com o que você está falando? Mas mais ou menos, né? Porque se a alma humana que está do outro lado, ela é fraca, aí não vai servir nada. Não vai tratar. Não vai tratar. Mas nesse sentido ele tem razão, tem toda a razão, né? Mas eu lembro no curso, Ítalo, que você falou que, por exemplo, a pessoa pode ter uma personalidade, eu não sei o termo que você usou, mas, por exemplo, ruim, e aí isso, de fato, interfere, e só uma personalidade maior trataria aquela pessoa. É isso aí. Então, se você tem uma pessoa má, camada superior. Vamos dar qualitativos aqui. Tá? Eu não sei se o pessoal... Depois, o pessoal que está assistindo a gente, levanta a mãozinha aí quem assistiu ao documentário que está no Netflix. Você assistiu, Paulo, o documentário? Você assistiu o documentário Netflix, que é do Osho? Não vi não. Não, você até recomendou. Recomendou em Brasília, você recomendou isso. Wild Country. É um documentário do Osho. Ali, é um documentário mesmo, assim, pontos positivos, pontos negativos do Osho, ele não toma muito partido ao longo do documentário. Eu gosto de documentário assim, né? Perdão, David. Ali, você tem um sujeito que tem uma intenção má. E eu sei que tem um monte de gente que adora o Osho, mas assim, a gente adora as frases soltas do Osho, né? Então tem frases do Osho que são maravilhosas mesmo. Então, se você for ver a vida dele, é uma vida complicada, é uma vida confusa, é uma vida que de fato tira as pessoas da tomada, né? Aquelas pessoas que se achegaram ao Osho no processo dele, do guru Osho, elas diminuíram, né? Elas saíram da tomada. Então ali é um exemplo, por exemplo, de uma personalidade madura, uma personalidade, né, ampla, mas orientada a apagar a verdade dos outros, né? Que é o exemplo, é o que você está falando, né, Paulo? Isso, então isso pode acontecer. Não é que o sujeito que tem muita personalidade, ele é bonzinho, ele é do bem. Você pode ter um sujeito desse mal. Ele pode usar tudo isso, né? O Rasputin, por exemplo, o sujeito lá, o russo, né? O místico russo lá. Aí, para resgatar ou para tratar uma pessoa como o Osho, tem que necessariamente ser uma pessoa com uma maturidade de camada superior.
Ou uma interferência direta do próprio Deus, né? Mas aí a gente não controla isso. Então, Mas seria camada superior, é isso mesmo? uma camada superior, exatamente. Entendi. Porque a gente pode também ter camadas superiores, eu lembro que você falou isso também, mas não necessariamente ser do bem, né? É isso aí, não necessariamente ser do bem. E aqui, por que é que quando a gente fala da teoria das 12 camadas da personalidade humana, a gente fala de 12 camadas, é diferente dos 4 temperamentos, né? Não é porque, pro pessoal, não é porque é número que é tudo a mesma coisa. Os 4 temperamentos, eles são estáticos, né? Então, é um dos 4 que você vai ter. Né? Você tem um dos 4 temperamentos, eu tenho um dos 4, Dario tem um dos 4 temperamentos. A personalidade não é isso, não é que a gente tem uma das 12 personalidades. É que nosso chamado é progredir, né? É fazer um itinerário pelas 12 camadas. Sei lá, imagina que a gente está na 4ª camada da personalidade humana, e depois talvez seja o caso de explicar o que é isso ou não. O nosso chamado é ir para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª, até conseguir uma personalidade realmente madura. Não, uma personalidade madura que consiga absorver o todo da realidade, consiga absorver o todo da circunstância concreta, ou o máximo de informação da circunstância concreta na qual a gente está imerso. Então, sei lá, você é médica no Brasil, essa é a tua circunstância concreta. Absorver essa realidade e integrá-la em você sem rejeitar faz parte do desenvolvimento. Então, quando eu falo, por exemplo, né, das minorias, então, imagina só uma mulher negra, ou um sujeito, sei lá, que foi abusado. Rejeitar essa realidade, essa parte da tua história, é perder força da personalidade, porque isso é propriamente o lugar no qual o sujeito se encontra. Então, se o sujeito foi abusado sexualmente quando tinha, sei lá, 6 anos, por um tio, olha, isso faz parte da história dele. Isso não deve ser rejeitado e nem deve ser ampliado. Isso deve ser Só não deve ter história contada a partir disso, né? Exatamente. Isso não deve ser o eixo narrativo do sujeito. Tão pouco ser ignorado. Tão pouco ser ignorado. Ser abafado, enfim. Também. Então, o segredo é se instalar na realidade e aceitar as suas circunstâncias. Eu noto, Ítalo, essa dificuldade, né? Dario deve ver isso também. As pessoas têm dificuldade em relativizar de acordo com a sua circunstância. A gente fala um exemplo aqui, aí eles falam, mas eu não posso fazer isso porque eu, sei lá, uma coisa idiota. Não consegue relativizar para a sua própria circunstância. Esse é uma doença, não é? Claro, porque a vida, ela é sempre pessoal. A vida é tua vida e minha vida. Então, por exemplo, o negócio das minorias, né? Isso é um terror do nosso tempo. Em que sentido? Veja, imagina só, a Joana, ela não é uma mulher negra, ela é a Joana. Né? O Ítalo não é o sujeito que foi abusado, é o Ítalo. Né? O Dario, e por aí vai. Quer dizer, a menor minoria do mundo é sempre o indivíduo, é sempre a pessoa. Então, o sujeito conseguir não absolutizar as coisas em função de um grupo, em função, né? Agora eu sou universitário. Isso é despersonalização. Isso é despersonalização. Pessoal, perfeitamente. Perfeitamente. Ítalo, você falou, não sei se é o caso de explicar a 4ª camada, eu acho. Sabe o que eu vejo? Fala, explica aí para nós. Da 4ª camada? Virou até xingamento, né? Você é o 4ª camada. Ai, você é muito 4ª camada. Hoje eu tô muito 4ª camada. Isso que ele faz é muito 4ª camada, não sei o que. Então, vou jogar as 4ª camada aqui. Tá precisando de afeto, O que acontece? A gente tem que entender a personalidade exatamente como a personalidade humana como uma história contada, né? Uma história de amadurecimento. Quando a gente fala em amadurecimento, outro dia eu dei uma entrevista aqui para uma repórter da Veja. Ela veio aqui, deve ser uma matéria minha qualquer aí sobre a Veja, na Veja, né? E achei que era da Jovem Pan, porque essa você arrasou. Foi legal, não foi? Muito legal. Muito foi legal. Mas ela está perguntando esse assunto do que é a personalidade, o que é o amadurecimento. O que é amadurecer, o que é o amadurecimento? Olha, tem várias definições. Uma delas, e a que me parece mais abrangente, e mais do que abrangente, a que me parece mais humana e mais minha e tua, né, é a seguinte: amadurecer é conseguir não deixar nada da realidade cair no vazio. Ou seja, o sujeito mais maduro é aquele sujeito que consegue estar numa circunstância
apreendendo o máximo de informação que aquela circunstância tem, integrando isso no seu eu e na sua percepção, portanto. Isso é um sujeito maduro. E ele consegue isso através da atenção. Né? A atenção é a grande faculdade, estar atento. O que acontece? Então, a gente vai entender as camadas nesse sentido. O que é a camada? Saindo do automático. Saindo automático, é claro, as pessoas que vivem no automático, elas não podem ser maduras, sempre. Porque a verdade é que nada na vida é automático. Nada é rotina. Estão anestesiadas, né? Você concorda comigo que... Ítalo, a minha vida é muito rotineira. Gente, eu faço a mesma coisa de segunda a sexta há 10 anos. Olha, isso é uma falta de atenção profunda. Porque um dia nunca é igual ao outro. Pelo simples fato de que um dia é um dia, outro dia é outro. Por um outro fato. Você, 10 anos atrás, tinha 10 anos a menos. Hoje você tem 10 anos a mais. Então é claro que a rotina é só uma figura de linguagem. A rotina ela não existe para o ser humano. Então o fetiche de ter uma rotina também é uma loucura. E o fetiche de achar que está preso numa rotina é uma outra loucura. A gente nunca está numa rotina. A vida vivida com plenitude, com amor, ela é sempre renovante. Ela sempre renova a gente. O amor, ou seja, a atenção dá isso, né? O amor e a atenção, elas sempre fazem com que toda circunstância seja renovada. Um sujeito preso, encarcerado no campo de concentração, ou em Bangu 8, ou sei lá, em qualquer presídio, por mais que ele fique ali preso 20 anos, ele não está fadado à rotina. Porque cada dia é um dia diferente. Cada dia tem sua maravilha de viver. Você já é de um jeito num dia e de outro jeito no outro. A circunstância já não é a mesma. Então a rotina não é verdadeira. Nesse sentido. Mas isso é um ato voluntário, Ítalo? É um ato de dar desatenção. Bem, aí a gente teria que investigar outra questão. Agora, falando das camadas, né? A camada então, ela tem que ser compreendida assim. É uma história de amadurecimento. Isso são as camadas. Então o sujeito que está na quarta camada é um sujeito pouco maduro, porque são 12, né? Então, claro, se o cara está na quarta, ainda falta 8 para cima. Né? Falta um montão. O que é a quarta camada? Então imagina que a gente está se relacionando, um relacionamento de amizade. O sujeito de quarta camada é um sujeito que, por exemplo, ele só captura, ele só capta, ele só percebe da relação aquelas palavras de validação ou invalidação. Isso é a quarta camada. Então, sujeito autorreferente. Exatamente. Então, já se vê que a autorreferência é uma grande perda. Porque para além do teu mundo interior, tem um mundo exterior. Tem um mundo de convívio. Tem um mundo da transcendência. Tem um mundo do desejo de Deus. Tem um monte de coisa que está para além da autorreferência. Não é isso? Então, o sujeito que entra numa relação de marido e mulher, uma relação de patrão e empregado, e só percebe as palavras de validação ou de invalidação, você concorda comigo que ele é pouco maduro justamente porque tem uma parte enorme do mundo, da circunstância concreta dele, que ele não está capturando. Não é isso? Isso é o quarta camada. Então, realmente, o quarta camada virou um xingamento porque fala assim, pô, tu é burro, olha quanta coisa tem pra fora. Tá prestando atenção? Você é imaturo. Mas é um mimizento. É um mimizento. O que é o mimizento, o pessoal tanto fala? Eu acho engraçado esse negócio de mimizento, e às vezes eu até uso isso. Eu uso pouco a palavra mimimi, né? O pessoal usa mais do que eu, até pra falar do que eu falo. Aí, qual que é o sinônimo de mimimi carioca? A gente fala mimimi. Tá de merdinha, na verdade. Né? Porra, o termo certo é esse. Mas a coisa é, o quarta camada, ele percebe pouco da realidade. Porque justamente tudo é autorreferente. Deixa eu te perguntar um negócio. A gente pode tomar o ego como um elemento estruturante, produto da razão. Vai lá. Qual é a relação da formação do ego com a necessidade de validação afetiva? É por isso. Porque, olha só, o ego é uma palavra que entrou, ela é corrente pra gente hoje, porque o Dr. Freud, ele toma no aparelho psíquico dele 3 elementos, né? O id, o ego e o superego. Desculpa. Né? Então, realmente, na própria definição psíquica do aparelho psíquico do Dr. Freud, o ego é justamente esse elemento histórico. É o que aparece. Então, por um lado, você tem as suas pulsões interiores, por outro lado, você tem a estrutura, e da luta entre as pulsões interiores e a estrutura aparece o elemento histórico, que é o ego. Mas veja, a própria noção de ego freudiana, do ego psicanalítico, ela já é uma noção muito amputada, é muito pequena, é muito baixa. Né? Já é uma coisa que já está diminuindo o homem. Mas ele tá, o ego, ele
ele se transforma porque ele vai pegando as circunstâncias e vai se... O ego, ele é o elemento histórico da psicanálise. É como se o ego, como se o ego fosse a personalidade. Fosse a personalidade, exatamente. Para o psicanalista, o ego é como se fosse a personalidade. Mas é a personalidade, entenda isso aqui, isso é coisa importante. O pessoal que está ouvindo, o ego é a personalidade de quarta camada. É a quarta camada. Por isso que a gente fala assim, qual que é a escola da quarta camada? Qual que é a escola teórica da quarta camada? É a psicanálise. É a psicanálise. Que é tudo autorreferente. É sempre assim, é o mundo, é o superego, é o mundo em relação a mim. É o mundo em relação a mim. Tudo bem, meu filho. Mas tem um mundo em relação a Deus, tem um mundo em relação aos amores, tem um mundo em relação aos outros. Né? Cadê isso? Onde é que isso entra? Para a psicanálise não entra, absolutamente. Os psicanalistas nem entendem o que a gente está falando. Na verdade. Agora, eles estão presos numa gaiola. O Olavo, ele consolida. O Olavo Carvalho, ele dá uma consolidada, vamos dizer. Ele reposiciona a ideia do ego quando ele vai falar da personalidade. No próprio curso do. No próprio curso, é porque, claro, ele toma um termo corrente, que é o ego, para o pessoal entender, para conseguir entender o que é a personalidade no final das contas. Mas a personalidade é algo muito superior ao ego. Quer dizer, o ego, no sentido psicanalítico do termo, ele é a personalidade da quarta camada. Sim. É isso que é o ego. Entendi. Né? E a gente pode usar, claro, a gente pode usar de modo corrente o ego. É claro que a gente pode, né? Usar o ego assim. Quer dizer, mas, assim, uma vez você amadurecendo, o que vamos dizer, antes era o teu ego na quarta camada, a gente muda o nome. Muda o nome, vira personalidade. Mas que sempre foi. Sim, tudo bem. É porque o Freud chama a personalidade na quarta camada de ego. É isso aí. Só que ele não tem esse conceito. Não, tudo bem. A gente pega o Freud, junta com outras coisas e chega nisso. A gente faz um mix e tem uma... A gente não, né? A gente mesmo, estamos fazendo aqui, tá? Você aqui. A gente tá fazendo. A gente está fazendo. Sabe qual, aquele seu exemplo da... Como é que você fala? Indumentário. Chega lá, a pessoa não gosta, fala aí, como que é? É assim, né? Então, para dar um exemplo corriqueiro, né? Então, imagina só que eu cheguei aqui com essa minha blusinha, né? Apertadinha, sei lá. Aí o Dario comenta, né? Fala, porra, até que essa blusinha não tinha um número maior, não? Sei lá, imagina, né? Se eu... Não tinha pra homem? Isso aí, não tinha pra homem? Então tá igual um baseado, tudo apertadinho. Né? Pode falar o que ele quiser aqui. Então, se ele fala... Mas eu, como sou amigo dele, eu digo, cara, você tá muito elegante assim. Não sai na rua não, mas você tá elegante assim. Então, era que tinha. O Dario tá elegante hoje. O Dario tá sempre elegante, eu que tô... Exatamente, tá, agora ele... Aí o que acontece? Imagina só que ele me fala isso. Se eu tô na quarta camada, claro que é um exemplo trivial, mas é muito bom para entender. Se eu tô na quarta camada, eu vou precisar da validação dele. Eu vou falar assim, pô, Dario, mas o que você acha? Eu não vou sair mesmo na rua assim? Você acha que não tá adequado? Sabe? É tudo autorreferente. O que vão achar? Será que tá todo mundo achando? Então você já fica chateado ou posso ficar chateado. Porque ele tinha uma expectativa que eu fosse, sei lá, né, gostar disso e tal. Sim. Agora, você pode ficar puto comigo e assim, e amanhã vir de novo com a mesma blusa e... Então, aí se eu tô na quarta camada, essa reação, né, da validação ou do entristecimento pela autorreferência é um movimento próprio de quem está na quarta camada, com esse exemplo trivial. Imagina que eu estou na quinta camada. A quinta camada já é maravilhosa. Por quê? Porque já é um amadurecimento. Veja, na quarta camada, você só tem o teu mundo interior, você só tem o teu umbigo. Na quinta camada... já tem uma coisa para além, você tem um mundo exterior, você já está medindo força. Então imagina que eu estou na quinta camada e o Dario fala a mesma coisa da minha blusa. Eu vou xingar ele de volta. Aí você, porra, até que essa blusa de festa junina aí do caralho também. Entendeu? Vou confrontar. Tá, porra, não tá combinando esse azul com esse xadrez aí. Eu vou falar que é porra. Não, tá bonito. Eu vou falar que é adolescente. Quer confrontar. Né? Por quê? Porque na quinta camada... olha a história de amadurecimento. Olha que bonito ver assim, desse modo. Na quarta camada, você só tem o teu mundo interior. É só você. Na quinta camada já tem um outro. Por isso que a escola teórica da quinta camada é o Dr. Jung, que é a autodeterminação do ego. Ali já aparecem os arquétipos aos quais você vai se dirigir. Você já tem um mundo exterior. Tá saindo, né? Já está saindo, tem uma saída já. Tá? Isso é a quinta camada. Pra gente aparece como medição de força. É a camada própria dos adolescentes, sei lá. Né? É assim que aparece. A sexta camada já é a camada da utilidade. Então, assim, o sujeito já não quer mais medir força. Ele já sabe que tem... Ele botou a roupa por um motivo. Eu botei a roupa e assim. Né? Ele fala assim, não, cara, porque tá na promoção. Pra ele, foda-se, né? Tá na promoção, ele não vai ligar pra aquilo. Foda-se, sacou?
Ela fala, não, cara, tá bonito sim, pronto, acabou. E pra ele tá fazendo outra coisa, tá prestando atenção na utilidade, ele tá prestando atenção, sei lá, em ganhar dinheiro, tá prestando atenção em outras coisas, entende? Uhum. Então, é uma história bonita de amadurecimento, né? Então, a quarta camada é só você com o seu mundo interior. Na quinta camada, você já consegue pegar mais significado do mundo, você já viu o outro. Olha que bonito isso. Uhum. E essa relação com o outro já tem, para você, um peso que você tenta articular na tua história. Na sexta camada, já tem o outro e tem a utilidade do mundo. E por aí vai amadurecendo. É bonita a... Essa descrição realmente, Mas essa passagem, tem algum, já que a gente está teoricamente falando de temperamento, tem alguma influência, de acordo com cada temperamento, tem uma influência essa passagem de camada? Não. Boa. Essa pergunta... Isso. Não tem uma relação direta mesmo, né? Então, assim, a passagem de camada a camada, ela vai se dar para todo mundo com todos os temperamentos. É claro que, na circunstância concreta de cada um, dependendo do temperamento que um outro tem, do lugar no qual ele esteja, pode ser mais fácil ou mais difícil. Então, imagina só um sujeito que tem um temperamento expansivo demais. Ele é sanguíneo. Mas por uma circunstância qualquer da vida dele, ele virou um contador. Ele está num escritório de contabilidade dia e noite, ele e uma planilha. Tá entendendo? Então, para ele é difícil ele conseguir expandir, ele conseguir... É difícil, ele está com uma planilha na frente dele. Você veja, assim, ele vai ter uma dificuldade, inclusive, de achar que aquilo é o lugar dele. Inclusive, ele achar que aquela é a profissão dele. Então, começam a se acrescentar problemas de ordem, por exemplo, profissional, que podem diminuir a atenção que o sujeito quer dar àquela realidade para que ele integre na vida dele e, portanto, amadureça. E aí que vai a expertise do terapeuta. Né? Então, assim, olha, você tem seu temperamento, essa é a tua circunstância, como a gente articula isso no sentido de te amadurecer? É aqui que entra o processo terapêutico. Entendi. Eu lembro até que eu te perguntei que eu tinha uma dificuldade, automaticamente a gente, psiquiatra, fica querendo relacionar com personalidade, né? Não dá para pensar assim, né? O transtorno de personalidade. Camada, border, quarta, enfim, aí... Os transtornos de personalidade, Paulo, eles estão todos na quarta camada. Os transtornos de personalidade, todos. Personalidade anancástica, personalidade emocionalmente instável, personalidade esquiva, eles estão todos na quarta camada. Ali é tudo, por assim dizer, são todos os transtornos de personalidade que estão, né, no CID, estão no DSM. Eles são todos marcações, são patologias mesmo da quarta camada. O sujeito que continua autorreferente mesmo na vida adulta. Né? Vamos interessar, sei lá, um border. O que é um border? Um transtorno de personalidade emocionalmente instável. É isso. Ele é uma autorreferência ao máximo. E quando o mundo exterior começa a aparecer para ele, manter relacionamentos duradouros, ter amigos, né? São os critérios diagnósticos do transtorno de emocionalmente instável. Né? Incapacidade de ter relações duradouras, incapacidade de ter amigo, por aí vai. O que é isso? Isso é a marcação sempre da autorreferência. Quando o outro começa a aparecer, quando o mundo começa a aparecer, ele rompe. Ele não deixa isso acontecer. E ele se fecha, continua se fechando ali na quarta camada. Travou. Você tá aí, Paulo? Paula? Ah, que pena. Poxa. Qualquer coisa você sai e volta de novo. Ela vai fazer isso em algum momento. Temperamento, né? O pessoal veio pra cá pra isso. Peraí, que ela saiu. Deixa a gente põe de volta. A gente põe de volta. Parece aí. Não, porra, mas aí a gente tá cacete. Pera aí, gente. Pera aí. Acho que ela não voltou ainda, né? De repente. Não voltou ainda. Ela volta. Como é que eu volto? Como é que eu saio aqui, porra? Tá, beleza. Olha, então, já que a gente falou o tempo inteiro disso, vamos falar rapidinho assim de temperamento. Então tá. Você é fleumático, calma, cara. O seu mundo funciona numa velocidade diferente mesmo. Você não precisa, assim, não precisa ficar achando que você é um lerdo, não. Você é um lerdo mesmo, bem-vindo ao clube. Mas não, porra, calma. Coléricos, não adianta explodir com o fleumático. Ele não vai ficar mais rápido por causa disso. Não vai. Ele vai ficar chateado com você, porque assim, porra, que saco, sacou? Acho que ela voltou. Ela voltou? Ah, tá aqui, peraí. Tá aqui. Vamos explicar os temperamentos. Já até te chamei já de volta aqui, hein, Paula? Estamos aguardando você.
Opa! Boa! Esquentou de novo o negócio. Esquentou. Cara, lá é tão quente que tipo, pifa o celular. Tipo, 60 graus o negócio pifa. Ela tá com um gelo. Um gelo, cara. Muito bom. Trouxe o tripé? Sim. Trouxe o fone? Sim. Trouxe o gelo? Sim. Exatamente. Ih, travou de novo, tadinho. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Então, Paula, pergunta sobre os temperamentos, Paula. Vamos jogar pra torcida, Paula. O pessoal tá aqui pra isso. Vamos lá. Você é bem direto agora, tá? Tá, vai lá. Tá bom o áudio? Tá todo mundo ouvindo? Tá bom? Eu queria saber o que os... Vamos começar pelos sanguíneos, para eles não ficarem ansiosos. Pontos a serem melhorados, pontos a serem valorizados, principalmente no relacionamento com pessoas. Então, tá. Pontos a serem melhorados. O sanguíneo, cá entre nós, ele se acha um cara um pouco inteligente demais. Por quê? Porque ele capta a realidade. Ele se acha inteligente demais, é isso? Eu acho que ele se acha inteligente. Porque ele capta com uma certa facilidade, entende? Você se acha inteligente demais? Eu não sou sanguíneo. Você não é sanguíneo, não? Só que, por conta disso, quer dizer, não por conta, mas o fato é que ele não se aprofunda muito, entende? Ele não recolhe esses elementos e com calma se pergunta, vamos dizer, será que isso é isso mesmo? Como é que isso se manifesta e tal? Essa necessidade expansiva dele e esse envolvimento traz essa questão já de cara, assim. Uma dificuldade de se aprofundar, uma dificuldade de terminar vamos dizer, os projetos dele. É empolgado, assiste um filme do Rock Balboa, na semana seguinte ele está se matriculando numa academia de boxe. Sacou? Verdade, mentira? Isso aí. Depois de 2 meses ele tá com o joelho lesionado. Né? Exatamente. Mas aí também, você chega perto dele, dá uma empolgação, diz pra ele, motiva ele de outra forma, e já tá tudo bem, sabe? Bom, eu acho que eu entendo o ponto do sanguíneo, que ele precisa ter atenção, entende? Por exemplo, o sanguíneo ele tem uma liderança por carisma, porque ele tem uma expansão que, diferente do colérico, que o colérico tá... É como se ele colocasse a missão acima das pessoas, entende? Aquilo que precisa ser feito, precisa ser realizado, precisa dos meios aqui e tal ali. E o sanguíneo, ele exerce essa liderança, mas porque ele gosta de estar com as pessoas e menos porque tal coisa precisa ser feita. Entende? O que você acha? O que você acha? Qual é a sua opinião? Você sabe alguma coisa desse assunto? Exatamente. O que você quer falar sobre isso, cara? Do sanguíneo? Do que você quiser, porra. Aproveita que já tem 1000 pessoas aqui te assistindo. Eu vou ser mais direta. Minha galera, a maioria é mãe, tá? Isso. Inclusive, eu já fiquei feliz da vida. A Sâmia me repostou. Hoje é meu dia, gente. Hoje é meu dia. Não, sério, um filho sanguíneo e um pai sanguíneo. O que o pai tem que tomar cuidado, a mãe, e o que ele sendo sanguíneo ou tendo um filho sanguíneo? O sanguíneo é bom, inclusive. O que acontece? Você não deu o diagnóstico de TDAH tão cedo para a criança, né? A questão é essa, assim, é que tem uma coisa que é característica dos sanguíneos, né? Que é o seguinte, olha só. Vamos pegar o símbolo da coisa para entender melhor. O símbolo do sanguíneo não é o sangue, né? O símbolo do sanguíneo é o ar. Só que o nome não dá muito a entender. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O ar. Aqui, ó, exatamente. O ar. Então, o símbolo do ar é o mesmo símbolo do que sai da nossa boca. Sâmia! Sou sua fã! Mulher foda, né? Perde o foco. O símbolo, o sanguíneo, ele é ar. E o ar, ele tá na mesma cadeia simbólica da fala, né? A gente fala através do ar, né? O ar, ele é o meio de comunicação da fala. Então tem uma coisa interessante que acontece com os sanguíneos, que é o seguinte: as crianças sanguíneas,
As crianças sanguíneas, até ali os 6, 7 anos, elas podem ser crianças que parecem realmente desatentas, meio maluquinhas, né? Meio piroquinha da ideia, que não presta atenção nas coisas, que não foca numa atividade, que não presta atenção no que o professor está falando, que não presta atenção muito no que a mãe está falando, que muda rapidamente de um lugar para o outro. Por quê? Porque o que estabiliza o sanguíneo é o domínio da linguagem, é o domínio da fala. O sanguíneo, assim como o Dario falou, ele exerce a liderança pelo carisma, né? Foi o que você disse. É claro, porque como é que esse carisma se dá no sanguíneo? O carisma se dá no sanguíneo através dessa capacidade de envolvimento, que no ser humano, na maior parte das vezes, acontece através da escuta e da fala. Então, o sanguíneo, ele chega num lugar e envolve os outros ouvindo, se interessando, falando. Essa é a coisa do sanguíneo. Então, uma criança sanguínea é uma criança que pode apresentar certas dificuldades mesmo no início do desenvolvimento dela. Porque ela não tem ainda uma ferramenta fundamental para estabilizar, que é a ferramenta da linguagem, da fala. Então, imagina um pai sanguíneo com uma criança sanguínea. Um pai sanguíneo com uma criança, um pai sanguíneo não educado, né, por assim dizer, que não entendeu essas características, ele também tem essas características nele. Ele não vai visualizar a ordem, ele não vai visualizar, sei lá, a afetividade mesmo, ele não vai visualizar como o grande valor, ele visualiza as relações. Então pode se tornar uma relação realmente muito superficial, pode se tornar uma relação na qual fica difícil educar a criatura. Por quê? Porque o pai não tem a estrutura da contração, ele tem só a estrutura da expansão. Ele é um ar também. Só que veja, é um adulto. E o adulto, por mais que seja sanguíneo, ele sabe que ele está numa sociedade com regras, que ele está numa sociedade com expectativas. E isso é a vida, né, de todos nós, não só do sanguíneo, mas de todo mundo. Então o temperamento dele já está polido, né? Vamos falar assim. A personalidade, exato, o temperamento está polido. Ele está num mundo específico, no qual ele sabe que as regras, né, existem. Então, por mais que ele seja sanguíneo, né, ele é sanguíneo o tempo todo, né? Mas em algum momento, quando a criança não se comporta, ou quando a criança, sei lá, tem dificuldade, ele se irrita. Ele vai se irritar. E esse é o grande, assim, é o grande downside, né? O grande lado negativo dessa relação que pode aparecer. Quer dizer, é uma irritação constante. Porque o pai sanguíneo nem sabe como vai abordar aquela criança, porque ele não tem isso dentro dele. Ele recebeu já o mundo... O sanguíneo é o seguinte, ó, o sanguíneo recebeu o mundo com regras. Ele não criou nenhuma regra, entendeu? Os melancólicos que criaram as regras. Os melancólicos criaram as regras do mundo, entendeu? Então, assim, os coléricos executaram aquela porcaria lá, e os sanguíneos empolgaram a galera, e os fleumáticos estão usando. E o fleumático tá nem aí. Tá ali usando tudo. A gente tá desfrutando. Tá desfrutando. Então, só que numa relação de microcomunidade, que é da família, o que acontece? Essa irritação pode ser muito constante. Então, o pai sanguíneo vai ter que, no limite, ele vai ter que entender que não vai ser através da irritação, não vai ser através da briga reativa, que esse é o perigo do sanguíneo. Né? O sanguíneo, como o Dario falou, o sanguíneo vai ter uma incapacidade, no final das contas, de prever as coisas. Ele funciona muito ali por intuição, na relação. Só que com criança não é assim, porque criança é um bicho louco. Criança não tem, padrão nenhum. Criança é uma loucura, né? Doideira, é tudo loucura com criança. Então, o sanguíneo, ele vai ter que ter um exercício a mais, uma grande oportunidade para ele, no final das contas, para o pai sanguíneo, uma oportunidade dele se educar também. Dele se educar também. Então, assim, prever as coisas, montar, não é regra, eu odeio regra, tá? Mas montar uma rotinazinha, uma rotina de amor para a criança. E a rotina não é... A rotina é o que se faz antes e o que se faz depois. Então, esse é o desafio do pai e da mãe sanguínea, é organizar mais ou menos a casa, organizar mais ou menos a vidinha da criança. Que aí a criança, que também é sanguínea, você falou, a tua relação foi de um pai sanguíneo com uma criança, de pais sanguíneos com crianças sanguíneas, né? Da relação. Então o pai sanguíneo vai ter que se esforçar por chegar antes, no final das contas, né? De montar uma estrutura anterior para a criança não ficar reativa. Porque senão não vai funcionar. Vai ser irritação o dia inteiro. Vai ser caos. Vai ser caos. E é claro, a vida do sanguíneo que não tinha filhos podia ser muito boa, divertida, de fala, de conversa. Aí, claro, entra uma criança ali na estrutura, ele pode se irritar com aquilo. Porque por um lado, teve uma perda mesmo, né? Uma perda dessa liberdade, dessa loucura do sanguíneo. Ele vai precisar entrar numa vida de estrutura, porque no final das contas, agora, tem uma criaturinha ali que precisa ser educada. Né? Precisa ser educada. E precisa ter. Oi, então. Vocês falaram de 7... Você falou aí de 7 anos que ele adquire linguagem, né? Eu sei que não tem um marco exato, mas fala uma idade aí, mais ou menos, que a gente pode falar o temperamento.
Então, o temperamento, com algumas crianças a gente consegue ver o temperamento no bercinho. A criança nasceu, você já sabe qual é o temperamento. Com outras já não dá pra saber. Depende muito de várias outras coisas, entende, Paulo? Mas assim, com 7 anos você consegue ver o temperamento já. De todos. A Joana, eu acho que é sanguínea, sabia? A minha afilhada pode ser sanguínea, fofinha demais. É isso aí. Eu tava discutindo com a minha esposa, assim, o temperamento. Ela queria que a Joana, nossa filha, fosse melancólica. Claro. Mas eu acho que ela é sanguínea. Primeiro, ela passa o dia inteiro falando. Na hora que ela acorda, na hora que ela vai dormir. Uma característica. Não necessariamente tem nexo o que ela está falando. Ela está falando só. Ela precisa expandir. Exatamente, ela está falando. Ela passa o tempo inteiro falando. Falando, se mexendo, andando de um lado para o outro. Tudo bem, ela é criança, né? Tá no papel dela. Aí ela faz uma coisa errada, eu dou uma bronquinha, ela faz aquela carinha de gato de botas e tal, não sei o quê. Não dá 14 segundos, já tá tudo bem. Tá tudo bem, ela já esqueceu. Assim, ela começa a chorar no colo. Amor, olha ali. Pronto, já tá rindo. Claro. Cadê a característica melancólica aí? Exatamente, cadê? Agora, o Rafa já não é assim. O Rafa é um garoto que, pô, ele não necessariamente ele precisa se impor, falar, tal, se expandir. Ele fica ali meio quietão, interagindo e tal. Mas dá uma bronca nele, dá uma puxada. Porra, ele passa ali algumas poucas horas meio mastro, com o rabo entre as pernas. Ele sente um pouco mais. Eu acho que ele é melancólico mesmo, a verdade é essa. O Rafael tá com 6, a Joana... Tá com 6? A Joana tá com 5 e o Rafael tá com 6. É isso? Acho que a Joana tem menos, deve ter 4. A Joana tem 4 e o Rafael tem... Então o Rafael tem 5, porra. Uhum. É isso. Possivelmente. Os filhos são meus, mas a idade é essa mesmo. São seus filhos, no caso. São meus filhos. Mas você entende? Não tem outro jeito pra ver, sabe? Você fica ali observando e tem, de fato, como ele falou, tem criança que você já vê de cara, assim. Cara, no caso, eu tenho trigêmeos. Né? É mesmo. Trigêmeos. Então, assim, é muito louco, né? Você ficar vendo... Eu não sei identificar ainda. Eu sei mais ou menos os polos. Quem é quente, quem é frio. Eles têm 1 ano e 9 meses. Mas é muito interessante, né? Eu falo, pô, eu tenho material de estudo maravilhoso aqui em casa. Tem menino, tem menino. Porque falam assim, é porque menina fala mais. Não necessariamente, né? Tem muito a ver com isso. É muito legal. Me acendeu muito mais o interesse por esse tema, né? Depois disso, porque ajuda muito, né? Não adianta você cobrar o que ele não vai entregar, né? Exatamente. Isso que eu acho que ajuda o conhecimento do temperamento. Ajuda muito o relacionamento. Exatamente. Quer dizer, acho que a preocupação... Foi uma preocupação minha, isso eu confesso. De entrar nesse tema de temperamento, usar o temperamento como uma espécie de desculpa ou uma justificativa de você, assim... não, eu sou esse babaca porque é o meu temperamento. Não, calma, peraí. Você não pode transformar isso como um motivo para que você, vamos dizer, haja mal e continue fazendo assim, entende? Botar na conta do temperamento, né? Botar na conta do temperamento. Não, eu sou colérico. Cara, foda-se, desculpa, mas assim, você tem que tratar as pessoas direito. Você não pode sair explodindo por aí e botar na conta do temperamento, sacou? Eu sou fleumático. Tudo bem, cara, mas você tem assim, levanta e vai lavar a louça, você tem coisas para executar, você precisa organizar uma agenda com teu filho e tal, enfim, tem coisas que você precisa fazer. Então, eu acho que de cara a minha grande preocupação para começar a falar desse tema era sobre isso. Uma vez isso estando, vamos dizer, resolvido, ele não pode usar o temperamento para isso, ele é de imensa valia, né? Porque você consegue abordar, por exemplo, eu tenho um paciente colérico no meu consultório. Eu não vou, assim... Eu tenho que sair da consulta ali com um plano. Se eu não saio com um plano de metas, ele acha que ele veio aqui conversar com o médico. Ele não veio ser atendido, entende? Cara, então tá, vai fazer isso, resolver aquilo e tal. Então, pô, doutor, muito obrigado e tal. Aí o cara se organiza. Agora, se eu dou 4 comandos pro fleumático, chega no mês seguinte e não fez nada. Ele não fez nada. Eu fiquei pensando, não sei o quê. É verdade. Não fez nada. Ele ficou pensando, maturando aquilo. Então... Ter essa percepção do temperamento da pessoa com que a gente está lidando, você é um colérico relacionando-se com uma mulher fleumática. Aí ela está programando a viagem do fim de ano. Aí ela entra no site, tal, não sei o que, toda empolgada, vê a pousada tal, não sei o que tal. Aí ela chama o marido. Amor, vem aqui ver, me ajuda aqui a escolher. Aí o marido lá da cozinha, nem ela. Amor, escolhe aí, não sei qual, não sei o que, vê o mais barato que eu pago.
você põe um balde de água fria no negócio, sabe? Você tem um pouco dessa delicadeza, você vai conseguir isso através da percepção do temperamento do teu cônjuge, enfim, dos seus filhos. Tá aí a grande conquista de perceber esses elementos, sabe? E ao contrário do pessoal... Fala, Paulo, perdão. Eu acho que honestamente ele ajuda mais nesses relacionamentos. Você saber o dos próximos, embora o Dario falou que não sabe, não tem certeza de ninguém na casa dele, mas ajuda mais você saber o dos próximos do que o seu mesmo. E pessoalmente, eu acho que ajuda a questão de você começar a raciocinar com a simbólica, né? Até queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Isso aí fala da simbólica aí. Falar da simbólica? Não, mas fala o que tu ia falar antes. Cadê teu celular? Rapidinho. Eu ia... Porque eu não sei que horas são, bicho. Não, mas eu sei. Tá quase acabando a live já. Tá. Tem mais 10 minutinhos, 5, sei lá. Só ia falar uma coisa que... Como que é uma hora certinha? Ele para? Ele corta. Tem uma pergunta boa aqui, que a pessoa pergunta assim, eu posso ser 50% fleumática e 50% melancólica? Não pode. A pessoa tem um temperamento. Só que no meu livro, a gente mata essa charada que não tem em outro canto esse negócio. Você inventou. Eu não inventei, eu percebi que é diferente. Eu tô brincando, cara. Se você tiver inventado, aí eu acredito mais, porque eu acredito em você, eu acredito na porra. Não foi uma invenção, foi uma... Tô magoado, foi quarta camada. É uma percepção. Não, mas é porque isso é uma coisa que é bom falar. Não tem lugar nenhum isso, mas não é porque não tem, mas tá na realidade, tá na coisa. Exato, não é uma percepção, você viu isso. Não é uma invenção teórica, né? É uma percepção da realidade. Então, que vai conectando com a tua pergunta, Paulo, que você falou da simbólica da coisa, né? A ciência dos temperamentos, veja, ela não é genética, ela não é da ciência contemporânea, ela é uma ciência simbólica. Tudo que é real é presença de algo, né? Você é presença de algo, eu sou presença de algo. E essas presenças, elas têm uma conexão simbólica. Não dá para explicar em 5 minutos isso, né? Tem um curso inteiro lá que eu dou, né? E fico, sei lá, metade do curso falando só desse assunto. É isso aí. A Estela falou assim, os testes dão errado. Teste é uma bosta. Teste de temperamento não funciona. Não é assim que vê temperamento. Temperamento é observação. É só isso, né? O pessoal me pede teste, a gente acabou inventando um teste aqui. O teste é ruim. O teste do meu livro não é bom. Nenhum teste é bom. Você tem que observar. O meu livro é um livro simbólico. Em que sentido? No sentido seguinte, olha, vale mais a pena fazer exercício real de você ver se a pessoa ela tem uma identidade, ela se parece, ela tem uma presença de pedra, uma presença de ar, uma presença de água, uma presença de fogo, do que qualquer outra coisa. Isso é a ciência da simbólica. Olha que maravilha isso. Ou seja, isso amadurece. Isso, né? Que eu ia falar. Você... Você precisa olhar o outro. Você precisa olhar a realidade. O teste é horroroso por quê? Porque o teste você olha para uma folha de papel. É ruim o teste. O teste não tem comunhão com o temperamento. Um teste de temperamento, ele, por definição, ele é falho. É contraditório, né? Ele é prejuízo. Exatamente, é um prejuízo. Porque a ciência é um prejuízo. Você tem que olhar, né? A ciência do temperamento ela é feita para você olhar o outro. Você olha a outra pessoa, você se olha um pouquinho também. Então essa que é a coisa. Da simbólica, ela é maravilhosa por isso. A simbólica é um exercício da inteligência. A simbólica é um exercício da observação, da percepção bruta, como eu gosto de falar. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente pode pegar nela os sinais dos 4 elementos. Os 4 elementos não são bruxaria. Os 4 elementos é propriamente o fundamento da física aristotélica. A física aristotélica, toda a física aristotélica, ela orbita ao redor disso. Da presença real dos elementos. Dos 4 elementos. Tá? Então, essa aqui é o resgate com o meu livro, é o resgate da ciência da simbólica de alguma... É uma tentativa, óbvio, né? Uma tentativa muito, por assim dizer, pequena. Claro, a ciência da simbólica ela é enorme. Aqui é só um exemplo de como tratar a simbólica. Né? Então, aqui já é uma coisa para todo mundo. Saber, teste é equivocado. O teste, ele é um prejuízo. Não é para fazer teste. Então, mas aí se eu não faço teste, como é que eu vou saber? Esse é o chamado. O chamado é olhar pro outro, porra. Aí a gente faz o merchan. Quer saber? Compre o livro do Dr. Ítalo. Na livraria dele. Na livraria Ítalo, do Ítalo. É isso mesmo. Compre onde quiser, Mas essa aqui é a coisa. Então vamos lá. A pessoa perguntou. Pode ser 50% um, 50% outro? Não. E a gente mata essa questão no livro botando o elemento do aporte. Então, faltam 30 segundos para acabar a live.
Você tem uns Vamos fazer um aportes. print pra galera compartilhar? Antes que acabe. Pessoal, compartilha, dá um print aí, compartilha essa live e vai ter com certeza uma outra live aí, não vai, Paula? Com certeza, né? Aporte. Tem que ter mais live, tem que ter mais. Aquele tema que eu queria falar, ninguém muda ninguém, só alguém muda alguém. É isso aí.